Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O Parlamento Europeu aprovou o projeto de regulamentação que proíbe a venda de veículos novos com motores a gasolina e diesel a partir de 2035. O texto emblemático para os objetivos climáticos europeus, que teve a oposição do PPE, principal partido da Eurocâmara, foi aprovado por 340 votos a favor, 279 contrários e 21 abstenções. O texto prevê a redução a zero das emissões de CO2 dos veículos e das caminhonetes 0 km na Europa a partir de 2035. Isso significa, de fato, o fim das vendas de veículos e utilitários leves novos com motores a gasolina e diesel na União Europeia a partir da data, assim como dos híbridos a favor dos veículos 100% elétricos. A Comissão Europeia apresentou a proposta desse regulamento em julho de 2021, em um projeto que gerou intensas negociações entre o Parlamento e o Conselho Europeu, que representa os países do bloco. Este é o primeiro acordo concreto relacionado com o chamado Pacote Climático Europeu, que busca reduzir as emissões de gases do efeito estufa da União Europeia em pelo menos 55% até 2030, em comparação com 1990. A montadora americana Ford anunciou que vai fechar cerca de 3.800 postos de trabalho nos próximos 3 anos na Europa. A justificativa é de que a empresa precisa aumentar a competitividade. A companhia informou que vão ser cortados 1.700 cargos na área de desenvolvimento de produtos e 600 na área administrativa na Alemanha. No Reino Unido, 1.000 funcionários da divisão de desenvolvimento e 300 da administração vão ser demitidos. A montadora não mencionou outros países que vão ser afetados por 200 demissões. O diretor-geral da Ford Model para a Europa afirmou que foram decisões difíceis que não foram tomadas com um ânimo leve. A empresa afirmou que a decisão pretende revitalizar os negócios na Europa e levar a Ford a competir no mercado com maior rentabilidade. Os cortes vão acontecer ao longo de 3 anos e devem começar com um programa de demissão voluntária. A economia da União Europeia deve registrar um crescimento acima do esperado para este ano. A afirmação foi confirmada pela Comissão Europeia. De acordo com um relatório emitido pela Comissão Europeia, as projeções de desempenho do bloco para 2023 subiram 0,9%. Isso representa um avanço de 0,6 ponto percentual na comparação com o relatório anterior. Para o conjunto da União Europeia, incluindo os países que não utilizam a moeda comum, a comissão projeta um crescimento de 0,8%. De acordo com a comissão, essa alta deve fazer com que a economia do bloco escape um pouco da recessão técnica, que havia sido antecipada para o início deste ano. A comissão também reduziu para 5,6% a projeção de inflação na zona do euro para 2023 e considera que o teto máximo da tendência já foi superado devido à desaceleração registrada nos preços da energia. De acordo com a instituição, a trajetória da inflação, que chegou a atingir o nível máximo de 10,6% em outubro de 2022, acumula 3 meses de leves quedas consecutivas na eurozona. Mesmo com as projeções positivas, o relatório aponta que os consumidores seguem enfrentando custos elevados de energia e que o cenário atual da economia tem abalado o poder de compra das famílias. E olha só, as pessoas diagnosticadas com artrite reumatoide sabem que a doença não tem cura. Mas agora um experimento feito na Alemanha usando o coquetel de anticorpos se mostrou eficaz, apresentando melhora a longo prazo. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que ataca seus próprios tecidos, incluindo articulações como das mãos e pés. Em casos graves, ele ataca os órgãos internos, como o pulmão e o coração. No estudo publicado, pesquisadores da divisão de pesquisa da Sanofi, na Alemanha, mostraram que a técnica usando o coquetel de anticorpos foi capaz de oferecer melhora de longo prazo a camundongos e preveniu danos aos ossos com maior eficácia do que os tratamentos simples de anticorpos que são usados atualmente. Eles relatam que escolheram versões específicas dessas moléculas do sistema imune, combinando 2 tipos de anticorpos que já vinham sendo usados para tratar a doença.
Um deles ataca uma molécula chamada fator de necrose tumoral e outro alveja interleucina 6, que fazem parte das peças e mau funcionamento do sistema imune dos pacientes com a doença. Para o estudo, os cientistas criaram nanocorpos, que são pedaços de anticorpos que possuem as partes mais importantes dessas proteínas. Eles afirmam que o estudo abre portas para um teste da terapia em humanos. A Guarda Costeira das Filipinas acusou um navio da China de utilizar um laser de tipo militar em um dos barcos no disputado Mar do Sul da China, o que cegou temporariamente uma tripulação. O incidente aconteceu em 6 de fevereiro, a cerca de 20 quilômetros do banco de areia de Ayungin, nas Ilhas Spratly, ocupadas militarmente pelas Filipinas. Este foi o episódio mais recente de uma série de incidentes marítimos entre as Filipinas e a China, que reivindica a soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, apesar de uma decisão de um tribunal internacional que determinou que a posição de Pequim não tem base legal. O barco de patrulha filipino prestava apoio para uma missão de reabastecimento para as tropas que vivem em um navio da Marinha no Banco de Areia, para apoiar a reivindicação territorial de Manila. O navio chinês emitiu 2 vezes um laser do tipo militar contra a embarcação filipina, o que causou a cegueira temporária nos tripulantes da ponte. A nota afirma que o barco chinês executou manobras perigosas com uma aproximação a 140 metros do navio filipino. O incidente ocorreu alguns dias depois do anúncio de que Estados Unidos e Filipinas decidiram retomar as patrulhas conjuntas no mar e alcançaram um acordo que dá acesso às forças americanas a outras 4 bases militares no país asiático. A companhia aérea Air India acertou a compra de 250 aviões da fabricante europeia Airbus. A Índia realiza altos investimentos em aviação civil e o setor no país asiático deve crescer quase o dobro da média mundial nas próximas 2 décadas. O valor da transação não foi revelado, mas estima-se, com base no preço de catálogo de 2018, que gira em torno de 36 bilhões de dólares. Em cerimônia transmitida via internet, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da França, Emmanuel Macron, destacaram a importância do negócio. De acordo com várias estimativas, a Índia vai precisar de mais de 2.000 aviões nos próximos 15 anos. O anúncio histórico desta terça-feira vai ajudar a abastecer essa grande demanda. Esse acordo mostra que a Airbus e todos os parceiros franceses, incluindo a Safran, estão totalmente dedicados a desenvolver novas áreas de cooperação com a Índia, e nós já conseguimos muitos avanços. Falo de muitos setores, do espaço ao cyber, das diferenças de cultura, da transição de energia, e agora temos a oportunidade de ir muito mais longe, considerando o potencial da Índia e do povo indiano. A Índia é o terceiro maior mercado de aviação civil do mundo. Segundo as previsões da Airbus, o tráfego aéreo indiano vai crescer 6,6% ao ano nas próximas 2 décadas, quase o dobro da média mundial. A quantidade de aeroportos do país asiático praticamente dobrou nos últimos anos, passando de 74 para 147. Os argentinos passam por um verão especialmente quente, com temperaturas beirando os 40 graus em diversas regiões do país. Alertas foram emitidos em mais de 10 províncias. A Argentina sofre com uma onda de calor de verão sem precedentes nas últimas 6 décadas, que colocou 9 províncias do centro e do norte em alerta. O país registra há vários dias a 8ª onda de calor deste verão, com temperaturas de quase 40 graus Celsius. Na última década, não eram registrados mais do que 4 ou 5 episódios parecidos por temporada, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Considerados todos os trimestres de novembro a janeiro contabilizados pelo órgão oficial, o atual de 2022-2023 foi o mais quente desde 1961. Em Buenos Aires, moradores começaram o sábado com uma temperatura que ultrapassou os 36 graus Celsius. As sucessivas ondas de calor em território argentino começaram em novembro.
O SMN emitiu um alerta laranja no sábado para temperaturas extremas para as províncias de Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Pampa e Buenos Aires, além de um alerta amarelo para Córdoba, Entre Ríos e San Juan. Na Patagônia, as temperaturas chegaram a 42 graus Celsius na quinta-feira, na costa da província de Rio Negro, mas mudanças nos ventos de oeste ou sudoeste amenizaram a situação e reduziram as temperaturas. Durante 2022, o ciclo Laninha do fenômeno El Niño elevou os recordes históricos de temperaturas em toda a Argentina, onde a seca afetou o plantio e a colheita das lavouras, podendo custar perdas superiores a 10 bilhões de dólares. Um surto de influenza aviária na costa do Peru levou à morte milhares de espécies de animais, de lobos marinhos a pinguins. A doença causou a morte de 585 lobos marinhos e 55 mil aves nas últimas semanas, de acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado. A morte de aves foi registrada em 8 regiões da costa do país, enquanto as de lobos marinhos foram localizadas em 7. A isso se somam resultados positivos por H5N1 em espécies de lobos marinhos, pinguins de Humboldt e outros tipos de pássaros, determinados depois de análise de amostras processadas em laboratórios de patologia veterinária na Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima. O Serviço Florestal e de Fauna Silvestre pediu que a população evite qualquer tipo de contato com lobos marinhos e aves que estejam nas praias ou em zonas rochosas. E agora uma notícia interessante sobre tecnologia. O famoso ChatGPT passou por um teste nos Estados Unidos e obteve resultados de aprovado ou quase aprovado na prova para se tornar médico no país. Para o estudo, os pesquisadores da Ansible Health, com sede na Califórnia, testaram o desempenho do ChatGPT em uma prova de 3 partes realizada por estudantes de medicina e médicos em formação nos Estados Unidos. O exame padronizado testa o conhecimento em várias disciplinas, desde ciência básica até bioquímica. O sistema de inteligência artificial foi testado em 350 das 376 questões públicas da versão de junho de 2022 do exame. Foram excluídas perguntas baseadas em imagens. O ChatGPT obteve uma pontuação de 52,4% a 75% nas 3 partes do exame. O impressionante é que a pontuação para se formar é de cerca de 60%. As perguntas foram apresentadas ao chat em vários formatos, incluindo perguntas abertas, como, por exemplo, qual seria o diagnóstico do paciente com base nas informações fornecidas. No exame também havia questões de múltipla escolha. Segundo o estudo, 2 médicos que não se conheciam revisaram as respostas para estabelecer as notas finais. Capaz de produzir ensaios, poemas e códigos de programação em questão de segundos, o ChatGPT foi desenvolvido pela OpenAI, startup com sede na Califórnia, fundada em 2015, com financiamento inicial de Elon Musk, entre outros. E o Google anunciou o Bard, o seu novo chat robô, que também usa inteligência artificial. A nova ferramenta será lançada nos próximos meses e deve competir com o popular ChatGPT. Alguns benefícios do plano pago incluem o acesso constante ao ChatGPT, mesmo quando o site estiver sobrecarregado por conta do número de acessos e ingresso prioritário. Desde que lançou a plataforma, a empresa causou assombração na internet pela capacidade do robô de buscar, resumir e traduzir informações, dar conselhos, fazer planejamentos e facilitar tarefas cotidianas. O robô já leva escolas e universidades brasileiras a discutirem o método de ensino e de aprovação dos alunos, além de dar início a uma nova corrida entre as Big Techs para investir em produtos com inteligência artificial. E a Agência Espacial Europeia vai ter um papel importante no retorno dos humanos à Lua depois de décadas. A previsão é voltar ao satélite da Terra a partir de 2027. A missão Artemis pode levar astronautas europeus à Lua pela primeira vez.
Os Estados Unidos confiaram à Agência Espacial Europeia e à Airbus a responsabilidade de um sistema fundamental para o êxito de uma futura missão tripulada. Em troca, os europeus têm 3 lugares garantidos nos voos da missão, provavelmente a partir de 2027. O papel dos europeus é crucial, proporcionam metade das naves utilizadas, como módulos de serviço para as cápsulas Orion, compostos por cerca de 22 mil peças fornecidas por 10 países e montados na sede da Airbus em Bremen, na Alemanha. O modelo de serviço europeu é o elemento que impulsiona os astronautas à Lua e os traz são e salvos de volta. Também fornece energia, oxigênio e água, além de regular as temperaturas em ambas as naves espaciais. Foi construído e desenvolvido por mais de 3.000 engenheiros da Airbus e de outras 70 empresas de toda a Europa. A missão Artemis 3 deve assumir o comando no ano seguinte e permitir o pouso de 2 astronautas, a primeira mulher e o primeiro homem não branco, que vão acompanhar os 12 homens que já pisaram na Lua. Pequim prevê enviar humanos à Lua em 2030. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!